Minha mãe tá presa. Minha mãe faleceu. Meu pai, não colabora com Um ele. levantamento da Prefeitura de São rua. Paulo revela mais de 70% das crianças e adolescentes em situação de rua na cidade estão em busca de dinheiro O para ECA sobreviver. até então só protegeu o marginal e o vagabundo. Porque nenhum desses que estão aqui gritando chega e recebe na casa deles os criminosos. Cresceu o número de crianças e adolescentes vítimas da exploração do trabalho infantil no Brasil. 16 anos de idade. Você sabe que pessoalmente eu defendo que seja para 14 anos em relação à cultura. É outra coisa que transforma vidas. A gente pode tirar o fuzil da mão de um jovem e colocar um violino, colocar um violão. Eu já vou falando, como vocês querem fazer. O coletivo nasceu em 2009, um edital que é o programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura. E aí eu tinha um grupo de educandos, né, uns 20 jovens, né, eles desenvolveram ambientoches, que usava fantoche para falar sobre meio ambiente. Nessa época eu fui trabalhar com medida socioeducativa, jovens em cumprimento de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, jovens infratores. Só que, paralelo a isso, eu ficava acompanhando esse grupo, né, lá em Gaivotas. E aí eu pensei, poxa, esse edital aí é bacana, tal. Eu sempre joguei RPG, jogo RPG desde os meus 15 anos. Aí eu chamei meus amigos, jogadores de RPG do ensino médio, e falei, mano, conheci um edital aqui que tem um valor. Se for aprovado, a gente consegue comprar os livros, os dados. E aí a gente consegue fazer o RPG com várias pessoas, como um projeto cultural. Eu escrevi o projeto, mandamos para a Secretaria da Cultura, foi aprovado. E em 2011 a gente começou a fazer esses trabalhos voluntários em outros espaços. Eu fui trabalhar no programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte, também com vulnerabilidade juvenil, e utilizando RPG, que é o trabalho do coletivo. É só usar o RPG, só usar essas linguagens, só propiciar a vivência dessas linguagens? Não. É usar essas ferramentas, essas linguagens como ferramentas de contribuição para a diminuição de vulnerabilidades sociais. Quando eu entrei no coletivo, eu vi pelo outro lado. Eu vi o tanto que aquelas crianças necessitavam. É difícil, não é fácil. A gente precisa, captar recurso, fazer divulgação. Às vezes a equipe é ínfima, é uma equipe pequena. Mas, vamos tentar, dá para fazer rolar. O Maurício sempre mostrou, sempre direcionou e ele sempre parece saber o que falar e saber o que fazer. É assim, incrível o tanto de experiência que ele passa. A gente atende muitas pessoas e tem muitas pessoas que tanto aprendem com o que a gente leva, quanto também se sentem representadas com o que a gente leva. Então, o Afrogeek, por exemplo, teve várias pessoas que vinham de religiões que geralmente a galera tem um pouco mais de preconceito e vinham e falavam, nossa, minha religião está escrita nesse livro, para jogar. Eu nunca vi isso. Minha religião está aqui e eu quero jogar assim, com um personagem assim, que ele vai acreditar nisso e aquilo. Cara, eu acho que a maneira que a gente atua, sempre de área em área, atuando com outros coletivos, atuando em outros espaços, poderia ser um tipo de jogo que se passasse, não numa masmorra, né, mas que se passasse no nosso mapa, aqui da Zona Sul. Eu digo masmorra porque quando a gente joga em jogos de masmorra, a gente está sempre explorando várias salas. Então é como se o coletivo estivesse sempre explorando vários espaços para entender as várias vulnerabilidades e as várias maneiras que a gente pode atender aqueles espaços e que recursos a gente pode usar. Qual que é, o lema do RPG Cultura? Ele foi criado para o quê, ao certo, tá ligado? Eu acho que isso já dá o norte pra gente chegar no caminho que a gente quer. O RPG Cultura, ele sempre teve um objetivo, tá ligado? O que eu entendo, tá ligado, é que qualquer jogo, ele necessita de um objetivo, início, meio e fim. O coletivo começou dentro de um serviço de medida socioeducativa, começou atendendo uma região que tinha bastante vulnerabilidade. Então o foco, a veia sempre vem nesse sentido. Usar o swordplay como uma ferramenta para trabalhar disciplina, para trabalhar o jogo justo, trabalhar, seu oponente não é necessariamente seu inimigo. Os jogos de tabuleiro também, que não são necessariamente só vir e jogar, mas todos eles têm alguma proposta. Um desenvolvimento social, um trabalho em grupo. Agora a gente está entrando com pautas também, com coordenações ligadas a pautas, então a gente tem a coordenação de meio ambiente. Agora, a ideia é ter também coordenação de representatividade e ter coordenação de garantia de direitos.
os problemas sociais seriam os principais vilões, eu imagino isso. E muito trabalho infantil, uma região é muito violenta. E aí, dependendo da temática que você abordou no começo, como o seu coletivo, quando você for atuar nesse lugar, às vezes você vai ter o suficiente pra passar de primeira. Você tem que decidir quais lugares você vai atuar. Ver a dificuldade de cada garoto, como abordar cada um, e você evoluir, né? Porque eu sempre fui muito tímido, desde pequeno. Eu não conversava direito, mal tinha amigo direito, sabe? E aí o RPG Cultura participando da minha vida, agregando bastante, eu conseguindo interagir mais com os outros, porque era uma oportunidade de conversar e jogar. E o jogo é aquele... A graça dele, o principal, que todo mundo consegue ver claramente, é uma quebra de gelo. Exploração. Eu acho isso uma base muito interessante, porque, querendo ou não, o que a gente faz com o coletivo, principalmente hoje em dia, é explorar o local, achar esses CCAs, achar esses lugares que a gente pode dar essas atividades. Quando você conquista o primeiro objetivo você não só libera uma nova área, como você libera novas formas de, entre aspas, atuar. Então, por exemplo, você tá com um coletivo nerd, quando você alcança o Vai 1 com um coletivo nerd, você consegue realizar um evento nerd que ele atinge um grupo específico de pessoas, que lá na frente ele vai te possibilitar uma outra aba. Ele possibilita você a trabalhar na Gamescom. Coisa que você não consegue se você jogar com um coletivo sobre meio ambiente, por exemplo. Só que ele vai te possibilitar, por exemplo, para uma navegação, por exemplo, que um coletivo nerd não conseguiria fazer. Então, a questão de verba é muito difícil de conseguir. Cara, quando tu vai ler um edital e você vê 54 páginas de palavras complexas pra caramba, com vários anexos que você não faz ideia do que é, você desanima na hora de escrever para aquele edital. Beleza, vocês vai iniciar os players aqui, vocês têm um coletivo de vocês, e aquilo que ela falou, tipo assim, mano, vamos desbloquear o Vai, por exemplo. Assim que a gente desbloquear o Vai, mano, a gente consegue recursos pra fazer, por exemplo, um evento. Depois de futuramente a gente consegue desbloquear um CCA, 2 CCAs, agora o nosso jogador... E assim por diante. Só que é isso, tipo assim, o problema é tentar fazer isso de uma maneira que não fique tão pro lado da RPG Cultura e fique pra um geral. Uma que eu gosto muito de comentar foi numa escola aqui próxima. A gente foi pra escola pra fazer um trabalho voluntário. E, mano, a diretoria barrou nós, porque não tava entendendo o que a gente queria fazer, a gente explicava e não sei o quê. Aí a gente conseguiu passar fazendo uma divulgação de sala em sala e conseguimos uma sala pra gente conseguir fazer nossas oficinas. E aí, assim, tinha 20 vagas. Quando a galera levava atividades extracurriculares pra escola, o pessoal da própria diretoria falava, mano, isso aqui sempre flopa, isso aqui nunca dá gente. Vem uns 5 perdidos pra fazer uma atividade depois da aula e é uma sala a menos que a gente tá perdendo, porque só vem 5 pessoas. A gente fez a divulgação em todas as salas. Quando a gente foi pra sala, a gente chegou com a lista pra diretora, mano, tinha mais de 60 pessoas querendo participar. Quando que a gente ganha esse jogo? A ideia do coletivo, eu acho que ganharia quando você conseguir espalhar as oficinas, atividades pra sua região toda. Eu acho que a ideia de marcar a região, na verdade, não é o fim do jogo, às vezes é só o começo, no sentido tipo, você marcou a região e você vai expandir pra fora dela agora. Outra que a gente fez foi em Mogi das Cruzes. A gente chegou, atendemos essa galera. E quando a gente estava na última semana, tinha assim, coisa de 30 pessoas para ser atendida no Sesc. A galera não esperava tudo isso. Tinha 30 pessoas, a gente falou pro Sesc que ia deixar material para eles continuarem fazendo aquilo. E aí disso nasceu o RPG Mogi, que é um outro coletivo, numa outra cidade, a quilômetros de distância daqui, que se fundou graças a gente. E hoje em dia tá lá fazendo RPG com a galera, é contratada pelo Sesc, é contratado por vários espaços, então eles conseguiram tirar uma renda disso, conseguiram tirar uma grana desse rolê. Eu tava entrando num céu e aí esse professor, meu pai é professor, esse professor já é amigo do meu pai, conhece meu pai, e aí ele conhece o coletivo, já tinha visto algumas coisas, e aí um dia ele me esbarrou, assim, na calçada dentro do céu, assim. E aí ele só comentou, ele falou assim, mano, esse coletivo de vocês, né, muito bacana, vocês salvam vidas, ele falou. Aí eu peguei e falei assim, obrigado, mas que exagero, né, obrigado pelo elogio, mas como assim salva vidas? É um exagero. Aí ele parou e fez questão de explicar, falou, não é exagero. Você sabe qual é a realidade da maioria dos meninos dessa escola. Você sabe que tem alguns que não sobrevivem e que não vão sobreviver. Mas você sabe, eu vejo na sala os alunos que participam da sua atividade que poderiam estar numa situação que sem a sua atividade eles não estariam vivos mesmo. Eles estariam numa situação de vulnerabilidade extrema e poderiam não passar dos 18 anos. A gente se redescobre, a gente se transforma no meio desse processo. Quando eu cheguei no coletivo, eu não tinha tato social nenhum, cara. Eu não me via trabalhando naquilo. E hoje em dia é o que eu mais quero fazer. As pessoas com que você trabalha, as pessoas com que a gente acaba atendendo, a gente cria um laço, cria uma amizade, cria uma coisa, como eu disse, orgânica, né? A gente se conecta.